me conte, como é que foi essa adaptação de chegar na escola? Imaginar assim, vou pra escola, porque você chegou em julho, né? No início de julho, ficou julho, agosto. Mas peraí, alguma coisa aconteceu nesse período de férias? O que foi de especial antes da escola? Antes da escola? Então, nesse meio tempo que eu fiquei de férias, eu comecei a fazer vôlei aqui. Que foi alguma coisa também, foi uma coisa que me ajudou muito, porque foi ali que eu tive o primeiro contato com pessoas da minha idade. Então, eu comecei Como assim, pessoas da sua idade? Com pessoas que não falam português, que têm mais ou menos a minha idade, garotas da minha idade. Então eu tava, meu Deus, será que eu vou conseguir me adaptar com isso? E eu sempre assim que eu consegui me adaptar bem, eu falava daquele jeitinho meio, né? Mas ela Misturado. Misturadinho, assim. Quando eu vi, eu tava falando mas no meio da frase. Gestos. Exato. Mímica. Gente, a mímica foi minha salvadora, assim. Eu lembro que às vezes eu tava falando com umas garotas, e daí eu falava, e no meio falava um mas, né? E aconteceu algumas vezes isso, mas conforme o tempo foi parando, assim. Mas eu comecei o vôlei num clube super legal, Cali, Clube Base Long Island. É um clube super legal, assim, e eu comecei a temporada de verão. Então, eu tinha vôlei todos os dias ali, 2 horas todos os dias. Então, 2 horas todos os dias? Todos os dias. Ouch. Como a gente não tem aula nesses tempos, eles botam vôlei todos os dias pra você, 2 horas. Ou, se você quiser fazer mais tempo, de tarde, de noite, você pode ter essa oportunidade também. E foi tipo assim... Eu lembro aquela semana que nós fizemos, na verdade, não foi 2 horas, foi 3 horas. Teve um dia que eu fiz 4. Exato. Foi 2 de 2 horas. Exato. Você participou de 2 períodos na semana, assim, para quem fazia... Não, mas você também fazia vôlei lá no Brasil, não era? Eu fazia, só que é uma diferença muito grande aqui. Quanto que era lá? Não é... O valor não era tanta diferença. Não é o valor que eu tô dizendo, é o tempo de treinamento. Então, quantas horas por semana era? Eu tinha duas vezes na semana, 1 hora. Como é que é? Peraí. 2 vezes na semana, 1 hora por vez? Isso. E daí você veio aqui, tinha dias que era 4 eu tinha vôlei quase todos os dias. E vôlei no mínimo 2 horas por dia. Exatamente. Uau. E a gente não chegou no assunto da escola, mas a gente também tem o esporte na escola, né? O vôlei na escola. Eu fiz vôlei na escola, a temporada que tinha de vôlei eu participei. Eram todos os dias da semana também, 3 horas. A gente só não tinha treino na escola quando a gente tinha jogos. Então, foi ali também... E os jogos eram o quê? 1 vez por semana, pelo menos, não, né? Às vezes 2? Às vezes 2. Às vezes puxava até o final. E como é que eram os jogos? Vocês enfrentavam o quê? Pessoas na escola? A gente enfrentava pessoas na escola. Às vezes... Não, da sua escola? Não, de pessoas de fora da escola. Sim. Escolas diferentes. Então, a tua escola tinha o teu time escolar. Isso. Que enfrentava outras escolas. Isso. Aí, às vezes... Mais ou menos da mesma idade, o pessoal? Isso. É do primeiro do ensino médio até o último, né? Entendi. Então, algumas eram novas, algumas estavam mais tempos. Mas foi, assim, uma temporada incrível. Também foi a primeira temporada de vôlei que eu tive na escola. Aproximação, amizades que eu fiz na escola por causa do vôlei. Foi uma temporada bem legal, assim. E era muito tempo, assim. Pra quem fazia poucas vezes, igual eu no Brasil, essa mudança... 1 hora pra outra fazendo... 1 hora pra outra fazendo 15 todos horas. os dias. E daí eu tinha na escola, eu tinha também no meu clube. Então, foi uma temporada muito legal, assim, pra mim, sabe? Era bastante. Mas me conte o seguinte, quando você chegou aqui, que você não sabia o inglês, e o primeiro dia da aula, ou o primeiro dia de escola, que você fez a matrícula, foi lá e tal, e chegou... E de repente é que nem criança pequena quando a gente leva na creche, né? Chega lá e larga, a criança fica, meu Deus do céu, eu tô aqui sozinha, cadê meu pai, cadê minha mãe? E de repente é você numa escola onde você está começando o ano 9, né? O 9º ano. E agora, sozinha ali, sem falar a língua, como é que foi? O que aconteceu? Foi basicamente isso que aconteceu. Eu cheguei na escola, tava desesperada. Eu cheguei assim, eu falei, eu vou sofrer bullying nessa escola, porque eu não sei a língua. E eu achava que ninguém ia me ajudar.
Mas foi bem ao contrário. Todo mundo da escola entende o seu lado de você não saber a língua. Eles acreditam que você vai aprender a sua língua também, vai aprender o inglês. Então, eu cheguei lá, tava chorando. Eu lembro que eu cheguei pra minha conselheira e falei, eu não sei onde é essa classe. E daí ela chamou uma garota pra me levar pra essa classe. E ela foi conversando comigo o tempo todo. Foi conversando em inglês? Em inglês. Eu tive que perguntar em inglês. Foi tudo em inglês, assim. E daí eu expliquei pra ela, e ela me acalmou muito nesse tempo de ir pra minha sala. Ela falou que ia ficar tudo bem, que eu não sou a única da escola que não sabe a língua ainda. E daí foi me acalmando isso, né? Mas aí eu cheguei na sala e veio o professor falar comigo, porque ele viu que eu tava chorando. Aí eu fui me apresentar pra ele, né? Aí eu comecei... O meu nome é Júlia, eu sou do Brasil, eu não falo inglês, não sei o quê. E todo mundo foi muito, tipo... Você falou isso em inglês foi no seu inglês quebrado? Brasil! Foi mais ou menos assim. Mas todo mundo te ajuda muito, sabe? Eles não te negam o tradutor. Se você precisa do seu tradutor, eles falam, pega seu celular, usa, você tem um direito, sabe? De usar, é o seu direito. E uma coisa muito legal que tem aqui também, em todas as escolas, é o inglês como nova língua que eles te dão, que é um período onde você tem com outras pessoas que também não são desse país, dos Estados Unidos, e estão aprendendo a língua. Então, é ali que você começa a criar o seu básico do inglês, sabe? Você como se fosse uma classe separada. Isso, você tem algumas classes junto com os outros, e daí tem uma classe, um período, que é todos os dias, que é o período de auxiliar. E lá tem uma professora que ensina vocês o inglês, né? E tem outras pessoas que também não sabem. Quais as pessoas que tinha nessa aula, nessa classe? Eu tinha muitos... Nacionalidades. Era muito hispanos e tinha um chinês também na minha sala, muito querido. Mas eu tinha muitos... Sabia mais ou menos que você? Mas ele tá aqui há 2 anos e pensando... Ele era muito inteligente, assim, falava, sabe? Muito inteligente. Mas ele já falava inglês? Já. Mas às vezes eles te deixam nessa classe, talvez um sotaque seu que seja difícil das pessoas entenderem. Eles têm o tempo pra te ensinar, sabe? Então, se eles acham que você precisa de mais tempo, eles te deixam ali, você tem o seu tempo. Porque eles entendem que, às vezes, para você, é difícil você conseguir fazer uma pergunta em outras classes. Porque tem outros alunos que são daqui, que talvez não entendam você, sabe? Então, a gente tem essa classe que você pode fazer as suas perguntas lá. Você tem a professora que tá te ensinando inglês. Então, ela tira esse tempo, ela conversa com você, você pode fazer perguntas. Eu lembro que eu tinha feito uma pergunta, eu sempre fazia pergunta, né? Eu acho que eu era que mais fazia pergunta naquela classe. E eu sempre perguntava, coisa assim, e era meio que o meu momento pra fortalecer o inglês, sabe? Que daí, quando eu ia falar com alguém, eu lembrava, eu já tinha feito essa pergunta pra ela e eu sei hoje em dia que é de tal jeito. Então, aquele momento que você tem nessa classe é muito pras perguntas, porque é difícil você fazer perguntas fora daquela classe. É mais difícil pra você, né? É porque você sabe que ela vai te ensinar o que é o correto ali, né? E vai te ajudar. Outra coisa, você por acaso conheceu alguém que falasse a tua língua? Eu conheci uma brasileira, que eu tinha conhecido ela antes mesmo de chegar na escola. Outros brasileiros me apresentaram ela. Mas ela tá no último ano dela, então a gente quase não tem classe juntas. Mas foi super importante, porque ela fez vôlei comigo. Então, algumas coisas... Ela estava no teu... Tava no meu time de vôlei. Olha só. Então, algumas coisas que eles falavam do vôlei, porque era meu comecinho do ano, que eu não sabia o que era, ela me ajudou muito pra isso, sabe? Então, às vezes é bom ter um suporte que fala a mesma língua que você, por mais que eu não tinha muito contato com ela depois disso, né? A gente ainda se conversa. Sempre que eu olho ela no corredor, assim, eu já solto um oi, não sei o quê. Sim, mas peraí. Mas agora que você sabe um pouquinho de inglês, mesmo assim, quando você encontra ela, tem que falar o português? E eu lembro que antes de eu começar a escola, conhecer brasileiros, eu falei... Mãe, se tiver brasileiros lá, eu com certeza vou falar inglês com eles. Porque eles podem me ensinar o inglês, eles podem me corrigir. Já ouvi essa história antes. Não funciona. Você olha o brasileiro, você dá um sorriso, você fala, oi, tudo bem? E foi o que eu fiz. Você já solta o português? Eu já solto um português, eu já solto, oi, tudo bem? Assim. Sabe o que é? Esse negócio é interessante, porque é como se a gente tivesse a necessidade de se expressar na maneira que você se sente mais confortável. Então, essa ideia de que você vai encontrar o brasileiro e vai falar inglês com ele...
Pelo menos a princípio, não. Você vai falar a sua língua com ele. Se você sabe que ele é brasileiro, às vezes eu recebo alguns clientes que são em inglês ou não me conhece, a gente começa a conversar no inglês, de repente, quando você sabe que ele é brasileiro, você pode até ficar no inglês, mas fica meio estranho assim, pô, você sabe português? Vamos conversar na nossa língua. Isso é bem gostoso, é bem legal.